Graças e paz a todos vocês, irmãos e irmãs. Mais uma vez aqui para falarmos um pouco da palavra de Deus, refletir sobre princípios, preceitos da palavra de Deus que nos ajudam na nossa caminhada cristã. A ideia é que nós melhoremos dia após dia para sermos crentes maduros na fé em Cristo Jesus. Hoje eu quero falar de um tema que é recorrente nos nossos dias, não por causa da pandemia, mas por causa do coração humano. Quero falar sobre a dor que bate na alma. A dor que bate na alma. Quando a dor bate mais na alma do que no corpo, parece que a gente sente mais. Normal, nós somos humanos, e quando a dor é física, é um corte, uma torção, um problema físico, você vai ao médico, você resolve aqui, resolve ali, e na grande maioria das vezes você consegue recuperação. Mas quando a dor bate na alma, eu me lembro aqui de Davi. Salmo 51, Davi, depois de adulterar com Batseba, a dor bateu na sua alma, quando o profeta Natã o interroga. E quando ele quer dar uma de bonzão, e diz: quem é esse homem que eu matarei? E Natã o confronta e diz: é você. A partir daquele momento, Davi toma consciência de que ele é alguém imprestável. Ele é alguém que não merecia o amor, a graça de Jesus, de Deus. Então, quando a dor bate na alma, a pressão é muito grande. Nós perdemos o chão. Essa semana eu soube da morte de uma jovem mulher, e filha de um pastor amigo meu há muitos anos. E nós ficamos tristes. Me lembro dela nos acampamentos, me lembro dela na igreja, tinha família em Lençóis. Então a gente fica muito sentido, né? Eu estou com câncer muitos e muitos anos. Então nesses momentos, na perda de um ente querido, nesses momentos todos que nós estamos passando de pandemia, né, quando a dor bate na alma, quando um pai perde filhos, quando os filhos perdem os pais, avós, tios, primos, e batem a dor na alma porque as pessoas não podem ter uma despedida com seus familiares, junto com seus familiares. E morreu, bota naquele saco preto, enterra e acabou. Essa é a realidade que nós vivemos muitas vezes. Por exemplo, saber que alguém caluniou você, por exemplo, sempre traz um sentimento de difícil de ser nominado. Sempre dá aquela ânsia de recorrermos à vingança. Mas a gente tem que pensar que mesmo na dor batendo na nossa alma, a vingança pertence ao Senhor, não pertence a nós. E você pensa: mas ainda ontem eu almocei junto com essa pessoa, ainda ontem tomamos um café, ainda ontem pudemos passear, conversar. Ou quando ele ou ela precisou de mim, eu estive presente, eu dei todo apoio, dei o meu braço direito. E por aí vão as indagações, e na verdade nenhum de nós encontramos respostas que nos satisfazem quando a dor bate na alma. E para completar, a pessoa aparece outra vez com a cara mais pura e santa, cheias de riso para o seu lado. E é nessa hora que o nosso sangue ferve, não é mesmo? Nosso sangue sobe, parece que para o nosso cérebro, mas faz parte. O que fazer? Nessa hora eu me lembro, e você também deveria se lembrar, de Pedro. Pedro, o apóstolo colérico, sanguíneo, que lá atrás, no início dos evangelhos, disse que seguiria Jesus em todo lugar, que Jesus era o Filho do Deus vivo, que depois cortou a orelha de Malco, e que depois teve que negar a Jesus, chorou amargamente, até encontrar o ressuscitado na praia e ser indagado por Jesus. Pedro, tu gostas de mim? Pedro, tu gostas mesmo de mim? Pedro, tu me amas? Até esse confronto, Pedro era mais ou menos como essas pessoas que nós citamos aqui.
Então nós precisamos nos lembrar de Pedro. Pedro escreve em 1 Pedro 2, 20 e 21, mas se fazendo o bem somos afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus, porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. O que eu entendo desse texto, meus irmãos, desse versículo, esses dois versículos? Eu entendo algumas coisinhas básicas. Primeiro, nós precisamos fazer o bem. Nós precisamos fazer o bem. Como eu disse ontem à noite, fazer o bem sem ver a quem. Nós precisamos ter certeza que nós seremos afligidos e vamos sofrer. Sofrimento faz parte da vida cristã. Se Jesus sofreu, por que nós não iríamos sofrer? E quando nós sofremos por amor de Jesus, isso é agradável a Deus. Terceiro lugar. Quarto lugar, que nós fomos chamados para isso, porque Cristo também sofreu, padeceu por nós. E quinto lugar, ele nos deixou o exemplo de sofrimento. Lá em Filipenses, no hino cristológico, Filipenses 2, de 5 a 11, fala da humilhação de Cristo e da sua exaltação. Então essa é a hora da verdade. Somos seguidores dele ou não? Reagimos igualmente àqueles que não têm Cristo como Senhor das suas vidas e salvadores ou Salvador eterno? O mundo, meus irmãos, está envolto no pecado, nas densas trevas. O mundo precisa do nosso testemunho de amor, de perdão, de graça, de misericórdia. Tem que ver em nós o algo mais que ele não tem. Então, se o mundo oferece desamor, nós vamos oferecer amor. Se o mundo oferece individualismo, nós vamos oferecer partilha, solidariedade. Se o mundo tem uma cara carrancuda, nós vamos mostrar o nosso sorriso de pessoas que têm esperança nos seus corações. Mas se fazendo o bem somos afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isso sois chamados, porque também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Fazendo bem, isso é, vivendo uma vida de testemunho cristão. Afligidos e sofrimento, isso é, sofremos mesmo assim. Isso é agradável a Deus. Deus se agrada da forma pela qual nós estamos vivendo. Cristo padeceu por nós, isto é, sofreu para nos dar o exemplo, para que sigamos as suas pisadas, isto é, para sermos iguais a Ele, imitadores de Cristo. Então, nesse sentido, meus irmãos, nós vamos passar por momentos que a dor vai bater profundamente na nossa alma. Nós precisamos lembrar desse texto. Esse texto é um refrigério. Esse texto é como água límpida, pura, cristalina, geladinha para o nosso coração, muitas vezes afligido. Nós precisamos lembrar desse texto de Pedro. Esse texto nos encoraja, esse texto nos dá força, esse texto restaura a nossa alma para que possamos contrapor a dor que bate na nossa alma. Lembrando sempre que, vivendo uma vida de testemunho cristão, nós não estamos isentos do sofrimento. Por isso que Cristo falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, da mesma maneira que Jesus venceu, nós venceremos. E naquele dia nos encontraremos nas bodas do Cordeiro. Então convido você, meu irmão, minha irmã, a lutar contra a dor que muitas vezes bate na sua alma. Que é aquela dor terrível. Eu não me lembro de que espiritualista de séculos passados diz sobre a noite escura da alma. Não sei se foi Santa Teresa de Ávila. Não me lembro, não tenho muita certeza. Mas ela disse sobre essa dor que bate na alma, que ela experimentava na noite escura da alma. Noite escura da alma. Todos nós temos essas noites. E muitas vezes nessas noites nós choramos,
nos sentimos esmagados, nos sentimos fracassados. Mas não é isso que Pedro está nos ensinando. Pedro está nos ensinando que nós precisamos fazer o bem. Nós vamos sofrer, vamos ser afligidos, mas isso é agradável a Deus. Nós somos chamados para isso, para fazer diferença num mundo que está de ponta cabeça, que jaz no maligno, como diz Paulo. E por isso Cristo também padeceu. Para quê? Para nos deixar o exemplo. Olhemos para Cristo, nosso Senhor, o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Vamos seguir as suas pisadas, os seus preceitos, os seus princípios. Com certeza, seremos mais felizes. Que Deus abençoe a sua vida. Quero orar por você, quero impetrar a bênção, porque eu já estou com saudades. Em breve nós retornaremos, se Deus quiser. Fique em paz, que você tenha uma ótima noite de domingo, em nome de Jesus. Amém. Pai querido, muito obrigado, porque sabemos que o Senhor nos dá o remédio para a dor que bate muitas vezes na nossa alma. Através desse texto de 1 Pedro 2, 20 e 21, o Senhor nos ensina muito claramente como combater a noite escura da alma, como combater aqueles momentos tão difíceis da nossa vida. Seja por bem, perda de um ente querido, fim de um relacionamento, porque a nossa fé está fraca, porque nós não vemos luz no final do túnel. Não interessa o que for, Pai. O que interessa é que nós queremos seguir as suas pisadas. Nós queremos ser como o Senhor, imitadores do Senhor. Ajuda-nos, Pai, na nossa caminhada. Nós te pedimos que o Senhor aumente a nossa fé, nos dê coragem, nos dê amor, nos dê perdão e perdoe os nossos pecados em nome de Jesus. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e bom Pai, que a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus seja com todos vocês, irmãos e irmãs, hoje e para todos sempre. Amém. Amém e amém. Um beijo grande no seu coração e que quando a dor bater na sua alma, lembre-se de 1 Pedro 2, 20 e 21. Releia e deixe o Espírito ministrar a sua vida. Um grande beijo, um grande abraço, em nome de Jesus.